Joel capítulo 1 e o versículo 1 mesmo. Vamos ler o 1 adiante. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Depois a gente continua a leitura, irmãos. O contexto aqui, irmãos, de Joel, Joel é um profeta, ele é pós-exílio, e o contexto aqui é o seguinte: tudo aqui tem a ver com apostasia, que é a pessoa afastar de Deus, o povo abandonar Deus. E o sacerdote também, porque o povo é o reflexo da liderança. O povo é o reflexo do sacerdote. E quando Deus levantava o profeta era tipo o homem do momento, o homem da hora. A intenção de Deus não era levantar o profeta. O profeta surgia em um contexto que o sacerdote falhava. Porque era o sacerdote que tinha o dever de instruir o povo. Tanto é que o sacerdote, ele era chamado também de anjo do Senhor, no sentido de mensageiro, levar a mensagem. Então, quem instruía o povo eram os sacerdotes. O sacerdote tinha essa obrigação de conduzir o povo, de ensinar a lei de Deus, de aplicar as verdades. Mas quando o sacerdote falhava, aí vinha quem? Vinha um profeta, que repreendia tanto o povo quanto os sacerdotes. E aqui Deus, através do profeta Joel, ele chama a atenção do povo e fala assim: vocês que são velhos, porventura já aconteceu isso nos vossos dias? Presta bem atenção para vocês contar para o filho de vocês e para que os filhos de vocês contem para outra geração o que eu vou fazer. E aqui ele fala acerca da destruição que aconteceu, primeiramente na lavoura. E ele fala que fala dos gafanhotos, e é bem interessante isso aqui, que ele fala de quatro tipos de gafanhoto. Não é que tem 4 tipos de gafanhoto, é um só gafanhoto, mas o gafanhoto tem 4 estações, quatro fases. O gafanhoto vive em média 3 meses. E cada fase da vida do gafanhoto ele é chamado de um nome. Assim como o ser humano, nós nascemos, somos criança, depois viramos adolescente, jovem, depois adulto, depois vamos, se Deus dá a graça, dá longevidade, nós vamos envelhecendo, né? Fazendo 100 anos, 90 anos, né? Se Deus abençoar. Mas enfim, aí no fim a gente morre. O gafanhoto tem o período de 3 meses de vida. E no primeiro momento do gafanhoto, ele é chamado de cortador. No segundo momento ele é chamado de migrador. No terceiro momento ele é chamado de devorador. E no final da vida dele ele é chamado de destruidor. Em outras palavras, Deus mandou os gafanhotos. O gafanhoto aqui não foi o diabo que mandou. Foi Deus que mandou a crise. Mas por que Deus vai mandar a crise? Deus é mau? Deus quer castigar seu povo por maldade? Não, pelo contrário. Deus é bom. E por ele ser bom, o melhor meio para Deus corrigir o povo ainda é a dor, não tem jeito. Ainda é o sofrimento. Por quê? Porque se Deus não envia o sofrimento, não envia a dor, não envia a escassez, se Deus continua abençoando o povo com as bonanças, com a saúde, todas as coisas acontecendo, mesmo o povo errando, desobedecendo a Deus, vai dar a sensação de que eles estão certos.
Afinal de contas, nós erramos, pecamos, desobedecemos a Deus e Deus continua abençoando a gente. Então vamos continuar errando, desobedecendo a Deus, que não tem nada a ver. E dá a ideia também de que Deus não está nem aí. Isso não é verdade. Deus se importa com o seu povo, e por ele se importar com o seu povo é que ele vem com castigo, não para maltratar, não para fazer o povo sofrer como um fim em si mesmo, mas para que através daquele sofrimento o povo reconheça que eles estão errados e que eles voltam para Deus. Então, muitas das vezes, Deus vai usar a dor, Deus vai usar a enfermidade, Deus vai usar a crise financeira, Deus vai usar várias situações ruins para dar aquele choque. Opa, eu tenho que rever aqui a minha vida. Tem alguma coisa errada. Para a pessoa enxergar. Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa, enquanto ela está de pé, ela não consegue olhar para cima. Mas quando ela vai para uma cama de um hospital, ela é obrigada a olhar para cima, né? Não tem jeito. Porque você já está olhando para... Então, só simbolicamente falando, às vezes a gente precisa deitar para enxergar, olhar para cima. Então, às vezes é necessário a crise nos acometer, não que seria preciso, né? Mas às vezes a gente é teimoso, e falando aqui do povo de Israel, eles era obstinado, era um povo teimoso, e Deus, por fim, Deus fazia isso. Primeiro Deus ameaçava, olha, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo se vocês não se arrepender. E o povo não dava nem aí. A Deus, agora eu vou cumprir a promessa. Eu falei que ia fazer se vocês não se arrependessem, então eu vou fazer. Então Deus enviou os gafanhotos, e aqui descreve, irmãos, a destruição. Como eu falei, quando vem um enxame de gafanhoto no lugar, ele vem para ficar, entendeu? E quando morre um gafanhoto, nasce milhares, né? Porque um gafanhoto bota pelo menos 300 ovos por dia. Então, eles vivem pouco, mas eles também reproduzem muito rápido. Então, gafanhoto é uma praga. Não sei se vocês lembram, acho que foi no ano passado, saiu tudo nos jornais que estava uma nuvem de gafanhoto aproximando ali. Vocês viram essa notícia? E por que o povo ficou com medo? Porque, de fato, é uma praga. De fato, e nós estamos numa época bem evoluída, que tem drones, tem vários venenos que pode matar, mas mesmo assim, se o gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto chegar em um lugar, eles destroem. Imagina nessa época aqui, que não havia nada que você pudesse fazer para espantar, para matar os gafanhotos. E Deus é que mandou os gafanhotos. O que eles faziam? Eles começavam a destruir tudo, aí o que um não comia, o outro comia, ou seja, o que o gafanhoto jovem não comia, ele comia quando ele crescia. Percebe? Que não é 4 tipos de gafanhoto, é o mesmo gafanhoto vivendo na lavoura. Ou seja, ele come quando ele é adolescente, ele é o destruidor, depois ele vai crescendo e vira o devorador, e por fim ele vira o destruidor. Ou seja, no final do ciclo ali do gafanhoto não tem mais nada, porque ele já viveu ali e destruiu tudo. E aqui fala que até a casca da planta dava para ficar, via tudo branco, que comia tudo. Além de destruir tudo, a lavoura também, aquela que já estava de pé, era destruída. As plantações, vai dizer mais à frente que a semente morria dentro dos torrões, mirrava dentro dos torrões de terra. Gente, a pior coisa, uma pior sensação que tem é você plantar na expectativa de colher e não colher nada. Isso acontece, eu já planto várias coisas às vezes, só para ilustrar aqui. Esses dias eu estava plantando semente de salsinha. Plantei aquele tanto, não nasceu nenhuma. Que coisa doida é essa? Depois eu comprei de novo, plantei de novo, não nasceu nenhuma. Eu fiquei invocado. Das 2 tentativas não consegui nascer um pé. E aqui acontecia isso, eles plantavam e não nascia. Por quê? Deus não mandava chuva. E fora isso, havia as queimadas naturais. O calor era tanto que começava a pegar fogo. E aqui fala que o gado estava, sabe, assim, desesperado, até o gado estava morrendo. O resultado disso, pessoal, foi que até as pessoas que se embriagavam, as pessoas que precisavam se embriagar, estavam sóbrias, ou seja, estavam ficando sem se embriagar porque não tinha nem vinho para eles beber. Já pensou as pessoas que gostam de beber cachaça, ilustrando para os dias de hoje, ficar sem beber porque não tem bebida em lugar nenhum, porque a cana já não tem mais cana para fazer a... Era esse o contexto. Até quem gostava de beber muito estava ficando sóbrio. Por quê? Não tem vinho mais, porque
o produto da videira já não produz mais nada, porque os gafanhotos destruiu tudo. Só que tem um detalhe. Isso começou a atrapalhar até o culto da casa de Deus. Por quê? Beleza, gente? Joia. Porque naquele tempo, pessoal, o culto normalmente envolvia sacrifício de animais. Cadê os animais? Estão morrendo tudo. Né? Envolvia a questão de dízimo, que era comida, alimento, as primícias. Cadê? Vai levar o quê para o altar se está tudo destruído? Então, o culto a Deus começou a ser afetado. O que Deus esperava que o sacerdote, nesse momento, fizesse? Espera lá, gente. A crise está tão grande que até o culto a Deus não está sendo possível mais realizar da forma que ele estabeleceu. Tem alguma coisa errada. Vamos clamar a Deus. Só que não. Eles não estavam nem aí. E é aí que Deus fica indignado. Deus trazendo toda aquela situação, toda aquela crise para despertar a consciência do povo, e eles não estavam interpretando a mão de Deus. Ou seja, na vida é assim, às vezes Deus está fazendo as coisas acontecer em nossa volta, para a gente perceber a mensagem, e a gente fica cego, a gente fica sem ver o mover de Deus. E Deus, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, é Deus que está fazendo. Essa miséria toda aqui é Deus que está trazendo. Por quê? Porque o povo tinha abandonado a ele. E o povo não estava ouvindo ele. Então Deus acha essa maneira de trazer crise, calamidade, para que em meio à confusão, em meio à calamidade, o povo reconhecesse os seus pecados, reconhecesse a Deus e voltasse para Deus. Só que mesmo assim o povo é lerdo, o povo se torna tardio em entender, é necessário Deus ir argumentando com ele através do profeta. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 6, fala assim: porque veio um povo contra a minha terra. Esse povo aqui não é gente não, é os gafanhotos. Ou seja, é porque os gafanhotos eles são tão organizados que parece um exército treinado. Não é? Eles não andam em bando. Então, numeroso. E aqui Deus descreve eles de forma simbólica, fala que eles tinham dentes de leões, só para descrever o quão destrutivos eram esses gafanhotos. E esse gafanhoto foi Deus que mandou para destruir tudo. No versículo de número 10, fala assim, ó: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivais, vinhateiro, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu à mercê do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Tudo isso aí é Deus sacudindo o povo. Ou seja, aí continua: cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdote. Percebe? É o sacerdote. Lamentai, sacerdote. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministro de meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Aí dá o conselho, ó: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual é o conselho? Junta todo mundo, sacerdote, se veste de pano de saco, se humilhe, convoca o povo e proclama um jejum, reúne todo mundo na casa de Deus e começa a clamar por misericórdia. Porque Deus está fazendo tudo isso porque vocês se afastaram dele. Agora Deus quer que vocês voltem atrás, convoque uma assembleia solene e vocês começam a clamar a Deus. E aqui ele fala como que tem que ser esse clamor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Olha, a semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Você já não tinha mais armazém, já não tinha mais lugar para vender o cereal, porque não tem cereal, né?
Vocês lembram quando teve a manifestação dos caminhoneiros? Rapidinho, dá uma crise, né? O caminhoneiro parou, aí daqui a pouco não tem mais nada no supermercado, as prateleiras estão vazias, ou seja, porque realmente a coisa. E estava acontecendo isso. Não que tinha caminhoneiro naquela época, mas não tinha lavoura. Por quê? A que tinha, murchou, secou, foi destruído. A que eles plantavam, antes de nascer, morria debaixo dos torrões. Ou seja, não havia nada. Havia crise, até os bêbados estavam ficando normal porque não tinha bebida. O culto na casa de Deus não estava dando para fazer direito porque não tinha os elementos ali para fazer. E tudo isso era Deus trazendo, ou seja, Deus está trazendo a crise, Deus está trazendo a confusão, por assim dizer, para que em meio à crise as pessoas pudessem refletir. Por exemplo, a pandemia foi uma coisa tão terrível, né, pessoal? Assolou o mundo inteiro. Mas era para a gente refletir. E ninguém refletiu, o povo não melhorou, não, sabia? O povo continuou pior, né? A gente imaginou, ó, depois dessa crise, aí o povo vai repensar melhor na vida, vai começar a tratar melhor o próximo. Que nada, o ser humano é teimoso, Deus sacode, Deus mostra para o povo, mas o povo não está nem aí para Deus. Isso é muito triste. Mas enfim, irmãos, para a gente concluir, eu vou adiantar aqui uma parte sobre isso que eu estou falando. Tudo isso que Deus está fazendo aqui com esse povo é por amor. Que amor diferente, né? Que amor é esse, né? Que está castigando, fazendo o povo sofrer. É porque Deus, irmãos, ele só corrige os filhos dele. Assim como a gente. Por exemplo, se você tem um filho e você corrige ele, e às vezes você está em algum lugar e você vê uma criança bagunceira, você não fala assim, se fosse, você não vai corrigir aquela criança, que ela não é sua. Não é assim? Você não tem direito sobre aquela criança. Então, quando Deus ele castiga o seu povo, quando Deus sacode o seu povo, é um sinal de que ele se importa. Porque se ele não se importasse, ele não fazia nada. Deixava o povo viver de qualquer jeito e no final ia dar conta lá no dia do juízo. Então Deus, por não levar isso até o juízo, porque se você chegar no juízo, no dia final, sem resolver a sua vida com Deus aqui, não há nada que você possa fazer lá. O que Deus faz? Eu prefiro que você sofra agora, que você enfrente as lutas agora, para que você resolva agora, para que você chegue limpo diante de mim naquele dia, do que deixar você viver uma vida tranquila, sem os problemas, e daqui a pouco você se vê perdido para sempre. Por isso que Deus ele traz esse tipo de castigo, por amor. Por amor. O diabo não. O diabo ele gosta de deixar as pessoas viver a vida tranquila. A vida tranquila. Para que no final as pessoas venham perecer. Mas aqui Deus chama o povo, irmãos, para um concerto. Está no capítulo de número... o capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim, capítulo 2, versículo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Percebe? O que Deus está fazendo, tudo aquilo é para isso aqui. Deus quer, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Em outras palavras, eu não quero nada externo, nada de hipocrisia, não quero nenhum tipo de fingimento, porque é muito fácil a pessoa vestir uma roupa de pano de saco, jogar cinza na cabeça, vai ser uma humilhação, se humilhar de forma visível, mas se o coração não se arrependeu de verdade. Quantas pessoas não fazem coisas externas, mas Deus não quer coisas externas, Deus quer que a gente rasgue o coração e não as vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. É tardio mesmo, porque se Ele fosse rápido em se irar, Ele já destruía todo mundo logo. Mas o que Ele fez? Não destruiu não, mandou só o castigo, porque Ele quer que o povo se arrepende. Grande benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma benção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum.
Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai à noite da sua recâmara a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Olha o que Deus quer. Deus quer que o sacerdote se reúne e comece a orar e faça a seguinte oração: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo, lhe diz: eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, o exército aqui é os gafanhotos, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, ou seja, os gafanhotos vão morrer todos, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O que Deus está dizendo aqui? Ele cria toda essa crise, essa situação, com o objetivo de trazer o povo ao arrependimento. Ele quer que o povo se arrependa, ele quer que o sacerdote convoque o povo e que promulgue um jejum e reúna as pessoas e clama a Deus, interceda pelo povo, se arrependa de todo o coração, e o resultado vai ser o quê? Deus vai afastar os gafanhotos, eles vão morrer todos os gafanhotos vão morrer, e vão, imagina que tanto de gafanhoto morrendo de uma vez só. Deus fala que teu mau cheiro vai subir daquela podridão toda, e Deus vai restituir tudo. Deus vai restituir tudo, todos os anos que eles tomaram prejuízo, todas as crises, todas as percas, toda aquela escassez que eles passaram durante aquele tempo. Deus está dizendo: eu vou restituir. Todos os anos que vocês pereceram, eu vou devolver. Mas qual é a condição? Se arrependa. Às vezes, irmãos, a gente vê... Isso aqui é um texto que as pessoas usam para fazer campanha. O ano da restituição, né? Deus vai restituir o que foi roubado. Só que eles não pegam o cerne da questão. Deus está prometendo restituir o povo se eles o quê? Se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. E não é simplesmente: eu tive um problema financeiro, Deus vai restituir. Não, Deus está prometendo essas coisas. Eu tinha uma empresa, aí deu tudo errado, Deus vai me restituir. Deus não está prometendo isso. Deus está prometendo o quê? O povo dele que se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, ele então tem uma bênção para esse povo. Ou seja, aquela situação adversa vem do próprio Deus. Às vezes a gente não entende isso, pensa que tudo de ruim que acontece é o diabo. Às vezes tem isso, né? É o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está fazendo aquilo. O diabo está torcendo para dar certo, para você continuar enganado. O diabo é malandro, gente. O diabo prefere ver a pessoa feliz, entre aspas, mas indo para o inferno, do que ver a pessoa triste. Porque a pessoa triste, ela vai buscar Deus. E aí que ele perde a pessoa. Então, é Deus que às vezes traz ali a dor, o sofrimento, para que em meio àquela dor e sofrimento, a gente possa clamar a Deus, se arrepender e voltar para Deus. Então Deus usa a dor para o nosso bem. Amém, gente? Amém. Vocês compreenderam? Então, entenda isso. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus através das circunstâncias em nossa volta. Estou passando uma crise ali, mas que crise é essa? Será que não é Deus me dando uma sacudida? Será que é o diabo? Será que é eu mesmo? Será que é Deus me dando uma orientada? Que às vezes Deus falou de uma forma tão mansa e eu não ouvi. Aí Deus vem de uma forma mais turbulenta. Porque não tem como você não ouvir. Na hora que a dor chega, na hora que a pancada vem, você querendo ou não, você sente. Então Deus usa também a crise para nos disciplinar e para nos abençoar. Amém, gente? Então até aqui eu vou nessa palavra. Eu aconselho os irmãos depois a ler Joel em casa com mais detalhes. Você vai ver que é muito legal, é muito bonito aqui. Porque primeiro Deus faz a ferida, depois ele mesmo sara a ferida. Deus traz a crise, depois ele mesmo tira a crise. Deus faz isso. Amém, gente? Glória a Deus.